Hey, tribo Ilumina! Como vocês estão? Tá altíssima minha música. Olá! Sejam todas muito bem-vindas a mais um dia da nossa trilha da alma solar. Muito feliz de estar aqui com vocês. É muito especial poder compartilhar esses saberes, esses novos pontos de vista. Já vou aproveitar e vou deixar aqui salva o nosso tema. Eu coloco ele ali em cima, mas algumas pessoas têm dificuldades ou não sabem muito bem onde ficar. E aí quando a gente deixa fixo fica mais fácil, né? Sei que fica. Pôr o meu fone. Conectou. Que eu acho que assim vocês conseguem me ouvir com maior facilidade. Que feliz poder estar aqui com vocês de novo. Então a gente estava aqui segunda, terça, quarta e hoje, quinta-feira, juntas em mais um encontro. Lembrando que esses nossos encontros fazem parte da nossa série, da nossa trilha da alma solar. Ela vai até o dia 9 de novembro e no dia 9 de novembro eu abro as vagas para o meu curso Ilumina Amor Interno, que eu sei que muitos de vocês têm esse intento de estar junto comigo, de continuar esse processo, de se conhecer e de iluminar esse amor interno profundo, mas o objetivo aqui dos nossos encontros é trazer... Eu trago temas que a gente tem em todos os nossos capítulos. Deixa eu tirar, porque eu começar uma música do Ho'oponopono que tem muito a ver com muitas coisas que a gente faz, enfim. E pra gente poder começar a falar. Então eu abro as vagas pro Ilumina Amor Interno no dia 9 de novembro. Então pra quem já tava aí me perguntando, falando, Flávio, quando que abre a turma nova? Dia 9 de novembro a gente abre a possibilidade de vocês poderem entrar junto comigo dentro da minha casinha, dentro do Ilumina Amor Interno. E como eu tava falando antes de começar a outra música, todos os nossos encontros aqui, eles também são baseados no nosso Ilumina Amor Interno. Então, quando a gente fala de relações familiares, a gente tem um módulo só sobre relações familiares, com aulas, com exercícios de perdão, meditações específicas que vocês podem fazer de novo. A gente tem um módulo inteiro falando sobre essa questão do silenciamento, então da criança interior. A gente tem um todo de energia, da tal da sabotadora, que eu sei que muitas pessoas gostam. Então são 5 módulos onde eu trabalho todas essas questões que eu venho trazendo para vocês com maior profundidade. Então a gente tem uma aula de chakra, a gente tem uma aula de corpos energéticos, que inclusive vai entrar porque é a atualização do nosso curso. Ele também é atualizado de acordo com a necessidade que eu vendo dos alunos. Enfim, a gente tem os encontros ao vivo com as alunas, que são as mentorias em grupo, que eu fico muito feliz de poder contribuir e auxiliar cada uma delas que fazem parte desse Ilumina, e eu fico muito, 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 muito feliz de poder trabalhar essas questões todas lá dentro. E hoje o nosso tema é muito especial. Hoje a gente vem falar sobre esse medo do julgamento e das críticas. E eu gosto muito de falar sobre esse tema porque é algo que traz muita semelhança com a minha própria vida. É algo que eu falo com muita propriedade porque é um medo que a gente vivencia que eu vivenciei durante muito tempo da minha existência. Esse medo de me colocar por medo do julgamento das outras pessoas. E esse medo, como eu já venho falando para vocês em diversos encontros, ele vem antes mesmo dessa existência. Ele vem de várias existências por conta de questões profundas, como em uma existência, as nossas ancestrais, né? Não precisa nem falar de outras existências, mas as nossas ancestrais foram mortas por terem intuição. Então você tem medo do julgamento. Ai, nossa, eu sou intuitiva. Se eu falar da minha intuição, o que vai acontecer? Será que isso tudo acontece de forma inconsciente, tá? Inconscientemente, em algum lugar, você pode pensar assim, meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo agora? Será que eu vou morrer? Será que vão me matar? Porque antigamente faziam isso com as mulheres. Então a gente tem essas memórias antigas, essas memórias que vêm no nosso DNA, trazidas de alguma forma inconsciente para o nosso sistema e para esse nosso momento agora. Então, digamos que alguém da sua família, ontem a gente estava falando de relações familiares, o seu avô foi passado para trás. E aí falavam que o negócio dele não ia dar certo, e aí naquele momento ele foi passado para trás por alguém, e acabou o negócio dele realmente não dando certo. E no seu inconsciente existe uma crença de que eu vou ser passada para trás em algum momento. Vão me criticar, vão me julgar, vão falar que as coisas não são... um monte de coisa.
E quando eu venho falar sobre como vencer o medo do julgamento, é muito importante que eu diga o seguinte: na verdade, é essencial que a gente ressignifique o julgamento e a gente entenda o que nos faz paralisar. Sabe por quê? Porque o medo do julgamento vai sempre existir. Sempre existir. Porque nós estamos no mundo da materialidade. E para que essa vida seja leve, para que ela seja divertida, é essencial que a gente se coloque no lugar de humanos, que a gente nos humanize, que a gente comece a trazer a consciência de que somos seres humanos. E que a gente vai sentir medo, e que a gente vai sentir raiva, e que a gente vai ficar triste. E não se colocar num lugar de alguém que está buscando iluminar da sua consciência e que agora não vou mais ficar assim. E não é isso que vai acontecer. Então, vocês já podem começar a ficar entendendo que o medo não é ruim. O medo ruim é quando você não encontra o equilíbrio. O medo, ele é necessário. Ele é necessário para você não entrar num rio cheio de jacaré. Ele é necessário para que quando o mar estiver muito revolto e a senhoritinha que não sabe nadar, não entre. Ele é necessário. Muito necessário. O grande problema está em se identificar com crenças que colocaram sobre quem você é, porque julgamento nada mais é do que mentiras que te contam para te paralisar. E o medo desses julgamentos é o que te paralisa. Então é um medo que sai do equilíbrio. Medo de menos, você morre. Medo de mais, você também morre. Medo de menos, você morre na ação. Muita ação e aí morre. Porque pode ser comida mesmo por um bicho. E o medo que paralisa, que é o medo de mais, você não sai do lugar. Então, por isso, o medo não é um problema, como as pessoas dizem. Vocês não têm que tirar o medo de vocês. E eu sempre falo, e eu falei, gente, eu preciso anotar o nome desse desenho, porque 300.000 vezes eu venho falar dele pra vocês. Quantas vezes, divertidamente. Divertidamente é incrível, porque ele traz pra gente a tristeza, o nojinho, a alegria. E ali naquele desenho, um desenho animado, a gente começa a ter a clareza de que todas as emoções, todos os sentimentos, eles são necessários para que a gente se torne humana. Porque sem o medo e sem a tristeza e sem várias outras emoções que você em algum lugar diz que não precisa, que vai tirar de você, elas são importantes para a sua sobrevivência, para a nossa sobrevivência enquanto seres humanos. Então comece a se humanizar e entender que sim, você vai sentir medo, você vai se sentir triste, você vai sentir raiva, você vai se sentir feliz, você vai se sentir divertido, você vai ter várias sensações. Só que antes de cada uma dessas emoções, sensações, sentimentos surgirem na sua vida, surge um pensamento. E é nesse pensamento que a gente precisa trabalhar. É esse pensamento bloqueador que você precisa paralisar e entender o que faz esse pensamento vir até a mim agora. Procrastinação. A procrastinação não é uma doença, ele é um movimento, na verdade é uma consequência de algo que vem muito antes. E um dos motivos da procrastinação é o medo do julgamento. Eu sempre fui uma pessoa muito julgada, mas isso não é um problema da sociedade, porque a sociedade ela vai julgar. Porque infelizmente nós aprendemos ao longo dessa nossa existência de que existe certo e errado. Acontece que não existe certo e errado. As pessoas, elas acabam te ensinando, certo é isso, errado é aquilo. Aqui é o caminho que você tem que ir. Esse caminho aqui, se você for, péssimo. E quem disse? Não existe certo e errado. Sabe o que existe no final das contas? Pontos de vista. E quando você compreende que tudo na vida, na verdade, nada mais é do que uma questão de um interessante ponto de vista, a vida começa a ficar mais fluida. Quando você entende que você também não é o centro do universo, que nem todas as pessoas estão falando de você, estão com inveja de você,
E que uma das grandes questões que faz com que as pessoas se paralisem por conta do julgamento é o ego. Aí você vai dizer, é o quê? Você está dizendo então que se eu tenho medo do julgamento das outras pessoas, é porque eu sou egóica? É porque eu quero estar sempre em primeiro lugar? Porque eu quero ser aceita por todo mundo? Não é isso não, é porque eu sou uma coitada, porque as pessoas me julgam. E eu te digo que não. Não mesmo. Normalmente, as pessoas que têm mais medo do julgamento são aquelas pessoas que querem acertar o tempo inteiro. Que saem do lugar de humanas e se colocam no lugar de perfeitas, de semideuses. Semideusas. Que não pode falhar. Que não pode falar uma palavra talvez diferente, errada, que às vezes no calor da emoção esquece de usar um plural, não sei. E isso, como eu já falei, começa desde criancinha. A tia chama você para responder a tabuada. Não sei se hoje em dia fazem isso, gente, mas na minha época era ditado e tabuada, aí a professora ficava chamando os amiguinhos. E quando ia chegando a minha vez, gente, aquilo me dava um negócio e eu ficava torcendo internamente para o sinal bater, para algum amiguinho enrolar, para acabar a aula. Eu ficava nervosa, o meu buço suava, porque o nosso corpo se manifesta quando a gente tá nervosa. E a primeira coisa que acontece comigo são as minhas pontinhas dos dedos ficarem geladas e o meu buço ficar suando. Várias vezes eu tô na live aqui com vocês, gente, e eu tô aqui assim suando, aí eu faço assim, ó, como quem não quer nada. E eu torcia muito, meu Deus do céu, Senhor Jesus. E eu fazia tudo que eu sabia. Eu criança fazia, eu falava assim, meu Deus, eu vou usar a força do meu pensamento para esse sinal tocar de algum jeito. Jesus, se não for para eu responder, toca sinal. E qual era o problema? O problema era a professora me fazer uma pergunta. O problema era eu falar alguma coisa errada? Não. O problema era o medo de errar na frente de várias pessoas. O problema era o medo dos meus amiguinhos rirem de mim. Porque ensinaram pra gente que é certo e errado. E olha que curioso. Só as pessoas que são as mais CDFs, e eu lembrei disso porque a Mafê, que tá aqui assistindo a gente agora, ela disse que ela sempre foi a CDF. E ela, inclusive, é a que sempre faz perguntas. E quem disse que é o CDF que tem que sempre fazer perguntas? Na verdade, o movimento tinha que ser diferente. Ou não. Na verdade, todo mundo tem que fazer perguntas se assim sente. Você vê que aqueles alunos que têm mais dificuldades são aqueles que mais ficam quietos. E como assim? Se você tem dificuldade, é você que tem que perguntar para a professora. Não é o outro que só quer mostrar que sabe ou que quer fazer alguma outra pergunta. E também tá tudo bem, a gente tem que sair do julgamento. Porque, olha, se você não quer ser julgada, pare de julgar as outras pessoas. Seja a transformação que você quer no mundo, já dizia Mahatma Gandhi. Seja a transformação que você quer no mundo. Então, se você não quer que as pessoas te julguem, pare de julgar as outras pessoas. E como a gente naturaliza o julgamento, porque a gente viu a vovó fazendo fofoca com a tia, julgando a cunhada e julga não sei quem, que julga a vizinha. E se sua família não julgava, quando você chega na escola você vê. Então a gente naturalizou algo que não é normal. A gente naturalizou o julgamento. Porque as pessoas acreditam que são semideuses e que podem e devem julgar os outros. Mas lembra que o problema nunca está no outro, o problema está sempre na gente. É aquele medo de eu tenho que ser uma semideusa, eu não posso falhar, eu não posso errar. Por que muitas pessoas procrastinam? Porque elas têm medo do que pode acontecer depois. Ou porque tem medo do sucesso que vai vir depois dela realizar e parar de procrastinar. Ou porque ela tem medo do que as pessoas vão dizer depois que aquele negócio dela sair de uma vez por todas. Ou porque ela, no final das contas, tem medo do que vai acontecer depois. Ou porque ela tem um vício emocional de estar sempre tentando ou de estar sempre caminhando e nunca chegar em lugar nenhum. Entenda que você não precisa parar de procrastinar. Não é essa a pergunta.
A pergunta é, eu tenho medo de quê quando concluir isso? Então, eu tenho mais uma pergunta poderosa para você anotar aí no seu caderno Ilumina. Então, você vai pegar seu papel, você vai pegar sua caneta, seu lápis, um caderno. As pessoas sempre me perguntam, Flávia, o que é esse tal de caderno Ilumina? Eu chamo de caderno Ilumina, algumas pessoas chamam de diário pessoal, outras pessoas chamam de caderno de anotação, outras de caderno do sonho. Cada pessoa vai chamar de um jeito. Eu chamo de caderno Ilumina porque aqui de dentro a gente está nesse processo de iluminar a nossa alma solar, de iluminar o nosso coração, iluminar quem nós somos, a nossa consciência. E esse caderninho é um lugar onde você anota todas as suas questões. Então você pode separar uma parte só para colocar perguntas poderosas. É um lugar em que você vai poder reconstruir a sua existência, a olhar para você mais uma vez, não querendo ser a sua melhor versão. Mais uma vez, todo dia eu vou falar isso, gente, porque esse negócio me irrita muito. Eu estou vivendo a minha melhor, eu sou a minha melhor versão. Não. Hoje, no final das contas, você está vivendo o pior do que você pode, porque você permitiu que várias crenças, vários sentimentos distratores, que vários julgamentos, que várias sensações, sentimentos e pensamentos te bloqueassem. O que você precisa fazer não é buscar a sua melhor versão. Você precisa tirar essas coisas terríveis que estão aí em você para você simplesmente ser. Ser. Não algo melhor que você. Porque quando a gente fala de ser melhor versão, a gente está falando sobre o medo do julgamento e sobre julgamento, porque se eu quero ser melhor, eu preciso ser melhor do que algo que está fora de mim. Então eu me comparo com alguém. Ser a minha melhor versão? Como assim? Querendo ser igual a Mai? Querendo ser igual a Mari? Não. Ser a minha melhor versão é buscar ser algo fora de mim. Então, o que eu busco? Ser. Só que se o que eu sou hoje não me completa, se eu olho pra mim hoje, vejo que eu não vivo o meu relacionamento dos sonhos, eu não vivo o trabalho dos sonhos, eu não vivo a minha vida dos sonhos, eu não olho pra mim e me amo profundo e completamente, se eu me paraliso, se eu não consigo falar a minha verdade pro mundo, se eu não consigo usar a roupa que eu quero, o batom que eu quero, fazer o meu delineador e falar de espiritualidade, então eu preciso trabalhar algo em mim que eu ainda não sei. Não é buscar a minha melhor versão, é buscar ser, porque eu não estou sendo. Vocês conseguem compreender isso? E quando eu falo pra vocês que eu passei por muito tempo, é que nessa vida a gente acaba levando rótulos pré-estabelecidos sobre quem nós somos. E ontem, inclusive, na verdade, desde o nosso primeiro encontro, eu venho falando que eu já recebi muitos rótulos e que provavelmente vocês também. E um rótulo que eu sempre recebi era o rótulo da menina brava. Então, eu era chamada de bravinha. E eu me identifiquei, lembra? Eu me identifiquei com esse termo. Eu me identifiquei com essa ideia de que eu era brava. Logo, eu passei a minha vida inteira sendo brava. E sempre com medo do julgamento das pessoas sobre o que eu iria falar. Então, se eu estava sendo brava demais, como eu estava agindo, o que eu estava fazendo, eu sempre tinha medo de me colocar em público. Eu tinha medo, inclusive, de me colocar e de, às vezes, falar alguma coisa que eu queria e as pessoas acharem que eu estava brava. E aí, depois de um tempo, quando eu fui mais velha, eu adquiri o rótulo e que eu comprei, eu me identifiquei com ele, de que eu era uma pessoa que a minha aparência mostrava para os outros que eu era metida. Então, eu me identifiquei com esse rótulo que colocaram em mim, que não é quem eu sou. E todas as vezes que eu chegava num lugar novo, eu era agressiva, ou eu não falava com medo das pessoas me acharem agressiva. Eu também pensava que eu podia ser vista como metida, então eu ficava quieta e me afastava das pessoas. Ou eu também era muito metida. Então vocês conseguem compreender como a identificação desses rótulos pré-estabelecidos fazem com que você acabe criando auto-julgamento, autossugestão e se transforme em alguém que você não é? Todos esses julgamentos, que são mentiras que te contam para poder paralisar você em algum lugar se identifica com elas, porque é sempre sobre você. E eu me identifiquei e passei muitos anos da minha vida com medo de ser julgada.
E nisso, ou era muito incisiva, né, brava, metida mesmo, não queria muito assunto para poder as pessoas não me julgarem. No final das contas, eu era super julgada. Ou então eu me escondia muito, né, que foi o que eu falei para vocês. Então, os rótulos acabam fazendo com que você não coloque a sua máxima potência para o mundo, que você não brilhe, que você não seja a sua alma solar, apagando a sua alma solar. E aí, o que você faz sempre e a todo momento? O que a Flávia fez? Eu passei muito tempo com medo. Então, quando eu comecei a ser terapeuta, há muito tempo atrás, na verdade, quando eu fui ser professora, eu comecei a mudar o meu jeito de me vestir. Então eu comecei a pensar, nossa, eu preciso usar então um salto maior, eu preciso botar uma roupa mais séria, porque eu sou uma menina de 21 anos que eu vou dar aula para adolescentes de 18, e alguns de 21, alguns de 29, porque estavam fazendo pré-vestibular. E com medo do julgamento das outras pessoas sobre as roupas que eu vestia, sobre a forma como eu me colocava, eu comecei a me colocar e a me moldar com aquelas expectativas que as pessoas criaram sobre quem eu deveria ser. E aí eu me afastei de quem eu era, muito. E eu não era feliz, então eu reclamava do meu trabalho, eu reclamava da chefe, eu reclamava da pedagoga, eu reclamava dos alunos. Eram eles ou era eu que estava me escondendo de ser quem eu verdadeiramente sou? E mais uma vez, para você que está se relacionando, por exemplo, para você que está encontrando um namorado, aí você diz, espera aí, eu vou para esse namoro, para esse cara, mas ele é de uma família que tem uma posição diferente. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma roupa nova para poder aparecer ali, né? Para a família dele me conhecer. E aí, o que acontece? Você tá acostumado a andar de tênis, aí você bota um salto desse tamanho, você vai lá e tropeça. Ou daqui a 2 anos, seu pé já tá inchado, você não tá aguentando mais. Aí você vai cobrar a conta, você vai falar assim, porque eu mudei minha vida inteira por causa de você. Você mudou a sua vida inteira por causa de uma outra pessoa. Ou você mudou a sua vida por conta de você, foi você que escolheu. E quantas vezes a gente se paralisa? As pessoas, elas vão julgar. Nós julgamos. E essa é uma busca que nós temos que fazer de dentro para fora. A gente precisa se colocar nesse lugar de mulheres que nos olhamos como grandiosas e entendemos que, a partir do momento que eu me olho grandiosa e que eu me amo profunda e completamente, eu reconheço que as outras pessoas podem me julgar, que as outras pessoas podem falar o que for, mas eu sei que eu sou grandiosa. Eu olho para mim como uma pura potência divina. E os julgamentos não me paralisam mais. Infelizmente, muitas pessoas acabam trazendo o nome crítica construtiva para justificar a tal, né, do julgamento. Se criou essa falácia da crítica construtiva para poder se sentir na permissão de julgar as outras pessoas. Então, eu estou fazendo apenas uma crítica construtiva. Eu não sei se vocês já receberam críticas construtivas. Eu já recebi comentários, gente. Quarto do meu filho, o Bento, pronto, com tudo arrumadinho. Uma certa pessoa foi lá na minha casa conhecer o quartinho do Bento, que estava pronto. Eu não pedi opinião para ela, nada. Na verdade, eu nem convidei para conhecer o quarto, mas foi. E ela olha pro quarto e vai fazer um comentário. Quarto pronto. Faltava 2 dias pro Bento nascer. Por que você não botou um papel de parede? Ia ficar tão bonito, de ursinho, assim. Aí eu te pergunto, mas foi só um comentário, Flávia? Um comentário inocente, um julgamento de que a minha escolha não foi a escolha que deveria ser, de que a dela era melhor, e de que eu tinha que ter botado papel de parede. Um comentário que ela podia ter feito o quê? Botado a aguinha na boca e ficado quieta, guardado pra ela. Porque não ia mudar nada. Eu não ia botar um papel de parede naquele dia. E se eu não botei é porque eu não queria colocar. Mas não consegue, ter consciência disso. Aí eu vou entrar no julgamento de que essa pessoa é terrível, de que essa pessoa, meu Deus do céu. Não. Porque se eu não quero que as pessoas me julguem, eu também não posso julgar ela. O que eu vou pensar? A única coisa que eu vou pensar interessante ponto de vista. Você tem esse ponto de vista, eu tenho o meu.
Eu tenho o meu ponto de vista. Certa vez eu usei essa ferramenta, uma ferramenta que eu aprendi no Access. É muito linda. É interessante ponto de vista, você tem esse ponto de vista, eu tenho o meu ponto de vista. Sabe por quê? Porque quando você dá aquele sorrisinho sem graça de para as outras pessoas, quando elas falam julgamentos, mentiras sobre quem você é ou sobre as coisas que você acredita na sua vida, você vai chegar e vai pensar o seguinte: em algum lugar vai ficar guardado isso em você. E aí você vai ficar dando essas justificativas, igual a Enéas deu aqui, a Karina. Eu acho que foi só uma sugestão. Eu acho que foi só uma crítica construtiva. E as pessoas confundem muito constatação com sugestão e crítica construtiva. Quem quer sua sugestão? Se você não pediu, você não tem que dar. Quem quer sua crítica construtiva? A pessoa pediu sua crítica construtiva? Pediu sua sugestão? Não pediu, não dá. Porque se você não quer que pessoas deem tal de só uma sugestão ou só um pontinho de vista na sua existência, não dê também para as outras pessoas. Vocês conseguem compreender mais uma vez que a gente não tá falando do outro? Não tô nem aí se era só uma sugestão, se era só um ponto de vistazinho, se era uma crítica construtiva. O problema é como eu recebo isso. Só que se eu recebo isso mal, é porque certamente em algum lugar eu faço isso também. E se eu faço isso também, eu preciso olhar para mim e observar. O que eu posso fazer hoje para mudar isso? O que de pior poderia acontecer se eu realizasse aquilo tudo? Quantas de nós nos paralisamos? E aí o que pode acontecer? Uma pessoa pode simplesmente chegar e fazer o seguinte: eu não vou mais me sentir confortável em chamar as pessoas para vir na minha casa conhecer o quartinho do meu filho, porque vai que alguém diz que eu tinha que ter colocado um papel de parede. E as pessoas se paralisam e aquilo fica na sua cabeça de algum jeito. Por isso, é essencial que se alguém não te dá uma sugestão, não te pede uma sugestão, não te pede uma opinião, água na boca. Aprendi isso com uma senhorinha. Na verdade, existem passagens bíblicas que falam sobre isso. Jesus fala disso. Mas eu aprendi mesmo na prática, depois eu fui saber que vinha de outros lugares, com uma senhorinha. Quando eu era mais nova, eu frequentava um centro kardecista e ela é muito amiga da minha mãe. E ela, quando falava de julgamentos, da gente julgar as outras pessoas, ela falava assim, sabe quando você tiver uma opinião para dar sobre alguém? Sabe quando você quiser brigar com alguém? Sabe quando você quiser criticar alguém ou dar uma sugestãozinha? Coloca água na boca. Sabe por quê? Porque se você coloca água na boca, se você fala, sai água. Isso, no filme de André Luiz tem essa passagem muito linda. Mas ela falou isso já há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. E é muito lindo quando ela falou isso. Ela chegou e falou, coloca água na boca. Porque quando você coloca água na boca, além de você se hidratar, porque a água é um forte potencializador de energia, a água, ela limpa o nosso corpo, ela limpa a nossa alma. Então coloque isso. Divaldo fala muito sobre colocar água na boca. Então porque quantas coisas nós temos que trabalhar em nós mesmos? Quantas coisas eu tenho para trabalhar em quem eu sou? Para eu perder meu tempo dando sugestões, pontos de vistas com as outras pessoas. Eu não tenho que fazer isso, a não ser que me peçam. Inclusive, quando as minhas alunas me perguntam coisas, eu falo para elas, o que você pensa sobre isso? Porque a ideia é que você consiga construir os seus próprios pensamentos sobre a sua própria vida. E saia desse lugar de julgamento. E como eu havia falado com vocês lá no início, né? O medo do julgamento, ele está muito ligado a esse pensamento egóico. E o que é esse pensamento egóico? É assim, eu preciso acertar. E aí eu te faço uma pergunta. Que é essa também pergunta poderosa que você vai usar quando você estiver se sentindo paralisada por conta do medo do julgamento, do medo da crítica. O que de pior pode acontecer? Mafê, que tá aí, ou mais quem quiser me relatar alguma questão específica que tem muito medo do julgamento das outras pessoas. Olha, eu conheço pessoas que não têm coragem de fazer vídeos no Instagram
porque elas têm medo de serem chamadas de blogueirinhas. Aí eu te pergunto, o que de pior pode acontecer se alguém falar que você é blogueirinha? É assim que você começa a mudar esse pensamento. O medo do julgamento. Sair desse lugar, né, de medo que te paralisa e se colocar no lugar de alguém que tá bom, eu vou usar o medo pra me potencializar, pra fazer, pra também não me afogar, mas pra não ficar parada. Aí se pergunta, alguém vai me chamar de blogueirinha. Tá, e o que de pior pode acontecer depois que te chamarem de blogueirinha? Nada. O que pode acontecer de pior depois que ela te chamar? Eu vou parar de falar. Tá, mas porque você quer, né? Eu tenho medo de usar aquela roupa da minha situação financeira. Tenho medo do julgamento da minha situação financeira. Tá, e o que de pior pode acontecer se o problema for porque você tem muito dinheiro? Eu tenho medo de ter muito dinheiro e das pessoas me julgarem, da minha família me julgar e dizer que eu sou muito metida. Aí as pessoas vão falar assim, nossa, ela é metida porque ela tem muito dinheiro. Tá bom, e o que de pior pode acontecer se elas te chamarem de muito metida? Nossa, eles vão se afastar de mim porque é minha família. Tá bom, o que de pior pode acontecer se eles se afastarem de você? Eu vou sentir que eu não pertenço à minha família. Aí eu te pergunto, quando foi a primeira vez que você se sentiu assim, não pertencente à sua família? Vocês conseguem compreender que a questão vem muito tempo antes? E se for porque eu não tenho muito dinheiro, como as pessoas esperavam que eu tivesse? E se dinheiro fosse energia e você... E o que é ter muito dinheiro ou pouco dinheiro? É julgamento de valor, de certo, errado, pouco, muito. Você tem medo de quê? O que é ter muito dinheiro pra você? Então quer dizer que você está comparando e querendo ser a sua melhor versão através do que as outras pessoas estão dizendo? Teve alguém que falou que tinha questões com usar roupas. E eu já falei pra vocês que eu me identifico muito com essas questões quando eu venho falar de julgamentos, porque durante muito tempo eu me sentia paralisada de vir aqui. Eu me sentia paralisada porque eu gostava de usar meus acessórios, minhas roupinhas assim. E eu tinha medo das pessoas acharem que eu era mais uma patricinha. Essa menininha aí querendo falar de espiritualidade. E que nesse lugar as pessoas se esquecessem dos conhecimentos que eu tinha, dos aprendizados que eu tinha, dos cursos de pós, da minha vida, dos meus conhecimentos, e que tudo isso fosse anulado. Então eu tinha muito medo do julgamento das pessoas. E por um momento eu falei assim, eu acho que eu vou precisar usar uma blusinha assim mais sem acessório, porque inclusive é isso que algumas pessoas do marketing digital falam, olha, ninguém precisa ficar olhando pra sua roupa, você precisa botar uma blusinha básica para as pessoas ouvirem só a sua voz. E eu falei, tá bom então, eu anotando lá as dicas das pessoas do marketing digital, que eu queria levar minha mensagem pro mundo. Eu falei, tá, então eu vou comprar uma baby look pra mim, simples, lisa, branca. Eu me sinto bem, gente. É lindo, eu acho lindo em todas as pessoas. Eu queria usar, adoraria usar uma calça jeans com uma blusa branca. Mas a Flávia gosta de andar assim, ó, de blusa cigana, de acessórios, de brinco, de anel. Eu gosto de jogar meu cabelo lá pro alto. E aí isso não vai diminuir a minha sabedoria. Porque isso pode virar parte do meu encantamento. Sabe por quê? Porque eu sei que a Carla tá aqui por causa disso. Eu sei que a Edna tá aqui por causa disso. Eu sei que a Mari tá aqui por causa disso. Então eu consegui trazer a consciência de que eu vou trazer pessoas que se identificam com a Flávia. E que inclusive vão conseguir se identificar com as minhas palavras. Elas não vão estar me olhando só por causa do meu anel. Meu anel, ele pode ser lindo. Mas elas estão prestando atenção na minha voz também. Que tá tudo bem elas quererem saber de onde que é minha blusa. Porque eu tinha pavor. Quando as pessoas perguntavam assim, de onde que é seu cordão? Eu falava, eu escrevo um textão. Eu escrevo um texto gigantesco. Eu escrevo uma mensagem linda e as pessoas só me perguntam. No início foi muito assim. Só querem saber o nome da marca da minha blusa, do meu cordão, do meu brinco. As pessoas não estão me levando a sério. E eu começava a me esconder, parava de fazer postagem. Isso aí é medo do julgamento do outro ou na verdade é o ego que quer ser acariciado?
Será que não era meu ego que queria ser só aplaudida pelas minhas palavras? Porque eu tinha que ser intelectual. A menina que fez faculdade de sociologia. Eu queria que as pessoas me reconhecessem só assim. Eu queria que as pessoas chegassem pra mim e olhassem. Olha, a socióloga, a espiritualizada, a menina que fez 300 cursos, que fez pós, que faz MBA. Só que não. Eu também faço isso. Eu também fiz tudo isso, mas eu não sou só isso. Eu também sou essa pessoa aqui, ó, que vocês podem olhar. E por que quando eu venho falar com vocês numa live, eu não venho trazendo todos esses termos das maiêuticas e tudo que eu já aprendi durante toda a minha existência? Porque eu quero atrair você, que gosta do meu cordão, mas que gosta do que eu falo, e que vai iluminar o seu protagonismo, a sua alma solar, através da sua consciência. Então eu não preciso me esconder mais. E quando eu saio desse lugar de alguém que tem medo do julgamento e das críticas das outras pessoas, que podem dizer que ela é só uma patricinha, eu consigo me colocar aqui. Eu consigo ter minhas alunas, eu consigo ter pessoas que me seguem, eu consigo ter pessoas que estão aqui junto comigo na live. Porque antes disso, eu só me escondia. E aí o que eu fazia? Eu não cumpria um dever divino, a minha missão divina. E qual é a minha missão divina? Compartilhar todos os meus conhecimentos. E aí eu estava em falha com o Criador. Eu estava em falha com o divino. E quando eu falo para vocês que o julgamento sempre vai trazer a nossa vida, vai estar sempre ali na nossa vida. Teve sempre na minha vida. Sempre. Eu me lembro muito que com meus 23 anos eu sou socióloga e eu resolvi fazer faculdade de psicologia. E aí, com 23, tinha muita gente saindo já da faculdade de psicologia. E eu comecei a entrar no medo do julgamento daquelas pessoas, de dizer, ih, minha sua velha entrando na faculdade. Olha só, como julgamento pode te limitar. 23, tem gente que entra com 60, com 80, e tá tudo bem. E isso é lindo, e isso é um processo importante. Cada pessoa tem o seu tempo. E aí eu comecei, e eu já dava aula, já trabalhava, só que eu queria trabalhar com algo relacionado à psicologia, e naquele momento eu achava que eu tinha que fazer recrutamento e seleção. Porque eu falava assim, não, eu preciso, porque o trabalho bom, certo e errado, os julgamentos que as pessoas colocam, que te moldam, é trabalhar aqui na minha cidade. Eu moro em Macaé, no Rio de Janeiro. Então aqui é o meio offshore, né? Trabalhar com petróleo. Então para eu poder entrar no petróleo sem precisar ser engenheira, que era algo que nada a ver comigo, eu ia fazer psicologia para trabalhar com recrutamento e seleção. E aí eu recebi um convite, não, um amigo me disse que tinha uma empresa que não era nada de offshore, era uma empresa de telefonia, que era tipo a empresa que as pessoas da minha cidade mais zoavam, mas que tinha uma vaga de estágio. Uma vaga de estágio para psicólogos, para quem fazia psicologia, faculdade de psicologia. E eu, com os meus 20 e tantos anos, falei, ok, então eu vou lá fazer a entrevista, vou entrar nessa empresa aí, que é uma das empresas menores da faculdade. Eu vou... Da faculdade não, da cidade. Eu vou entrar como estagiária com 20 e muitos anos que eu tinha. Que vergonha ser estagiária com 20, acho que eu já tinha 26 nessa época, eu não me lembro. Olha isso, que loucura. E aí eu fui estagiar. Na verdade, eu fui pra entrevista. E quando eu fui pra entrevista, a Aline, que foi uma grande mestra na minha vida, maravilhosa, de verdade, assim, foi quem me ensinou muito sobre liderança, e eu honro muito, muito, muito ela. Ela me olhou dos pés à cabeça, porque eu fui do meu jeito, toda de branquinho e tal, mas de terninho, enfim. E aí eu cheguei lá e ela olhou pra mim e depois ela chegou e me contou. Eu cheguei até analista, eu pulei de estagiária em pouquíssimo tempo para um cargo mesmo sem ter a psicologia formada, mas eu já tinha sociologia, então eu já tinha uma graduação, então eu já podia ser contratada. Então eu fui contratada como socióloga mais para o recrutamento e seleção da empresa, muito rápido. E ela chegou pra mim e falou assim, Flávia, eu achava que você era uma patricinha. Uma patricinha.
Eu achava que você não ia dar conta e, na verdade, eu te coloquei aqui e aceitei te contratar só pra rir. Porque eu falei, essa Patricinha aí não vai dar conta. E isso vai acontecer, gente. Se eu não tivesse aceitado naquele momento e ter falado assim, eu vou aceitar. Eu vou fazer. E eu sabia que ela me julgava. Eu sabia que ela tinha achado que eu era uma Patricinha. Só que eu mostrei quem eu era. Eu mostrei que eu tava afim, que eu tinha que isso partir do meu coração. E foi por isso que foi ela mesma que me promoveu. E foi ela mesma que no dia que eu saí, porque eu fui contratada por uma empresa offshore, que era uma multinacional da cidade, a Weatherford era uma empresa multinacional gigantesca, para trabalhar como analista de recrutamento e seleção, com um salário que era o dobro do que eu recebia naquela empresa. Ela chegou pra mim e falou, cara, eu tenho muito orgulho de você. E ela falou, eu tenho muito orgulho de você. Ela era maravilhosa. Ela falou isso, mas ela sempre me tratou muito bem. E ela chegou pra mim e falou assim, eu tenho muito orgulho. Sabe por quê? Porque quem te olha aí vai achar que você é uma certa pessoa. E que, na verdade, você é grandiosa por ser quem você é. E aí eu falei, que incrível. E foi lindo esse processo. E assim foi quando eu comecei a vir pra cá. Se eu tivesse tido medo do julgamento, do que as pessoas iam dizer, eu teria colocado outra roupa, eu não conseguiria falar, não seria eu. E aí, talvez você que tá aqui agora me ouvindo, não estaria aqui me ouvindo. Porque você não ia se identificar, você ia falar assim, aquela menina lá, ó, muito namastê, que eu acho lindo, eu acho incrível. Mas tem pessoas que vão se conectar com aquela mulher que é mais namastê. Tem pessoas que vão se comunicar com a Flávia, que é mais cigana. Tem pessoas que vão se comunicar com aquela pessoa que é mais intelectual. Por isso que existe espaço para todo mundo. E quando a gente sai do meio do lugar de julgamento, a gente se coloca como quem nós somos. Eu nunca fiquei com raiva dela, porque ela era maravilhosa. Se tornou uma grande amiga. E ela sempre me tratou muito bem. Ela sempre me tratou muito bem. Mas ela achava, e eu sabia que ela ia me achar. Gente, ontem... eu tenho uma mentora maravilhosa. E eu apareci com aquela roupinha que eu tava aqui com vocês, com minha blusinha, com meu arquinho. E ela riu. E ali, ó, a Flávia igual a princesa da Disney. É uma brincadeira. Eu sei que é uma brincadeira, porque ela é assim. Ela é desse jeito que eu tô falando com vocês agora. Ela faz piadas de tudo, ela é maravilhosa. E ela fala, inclusive, de autoconhecimento. Só que se eu não fosse segura de ser quem eu sou, de ter escolhido a roupa que eu gosto, tá usando as coisas que eu gosto, eu teria me escondido, eu teria tirado meu arquinho na hora, assim, deixado no canto como quem não quer nada. Porque eu teria me colocado como alguém menor, porque quer ser aceita por ela. Vocês entendem que o julgamento e o medo do julgamento nada mais é do que querer ser aceita pelas outras pessoas, e isso vem, ó, de muito tempo antes. E por isso que a pergunta-chave para vocês é: o que de pior pode acontecer? O que de pior pode acontecer se eu de fato mostrar o que eu tenho que mostrar? O que de pior pode acontecer se eu vir aqui na internet falar, se eu vier falar aqui na internet? A Paola, que botou aí uma carinha bonitinha. A Paola, ela é doutora, ela fez sociologia, depois ela fez o mestrado, fez o doutorado dela, acabou de terminar o doutorado dela, e ela fala de feminismo de uma forma brilhante. Não é empoderamento feminino, ela fala de feminismo mesmo, de forma brilhante. Só que o que talvez tenha impedido muito tempo dela vir trazer os conhecimentos intelectuais dela aqui nas redes sociais é essa questão do mundo acadêmico de dizer, e blogueirinha? Em especial porque ela é uma mulher que usa muita energia feminina. Ela dança, ela gosta de usar as roupas, as unhas grandes, pintar as unhas dela, de rebolar a raba. Só que uma doutora em sociologia não pode. Será que não? Será que não vai ser ela que vai trazer para vários de vocês que dizem que feminismo é uma porcaria, não gosta de feminismo, com mais leveza, e vai fazer com que vocês entendam que feminismo é muito diferente
do que dizem que é e que é necessário? Aí eu pergunto pra Paola, que tá aqui com a gente, o que de pior pode acontecer se as pessoas te chamarem de blogueirinha? O que de pior pode acontecer se as pessoas falarem de você? E aí é um movimento interno. E aí você vai chegando, as pessoas vão rir de mim. Aí você faz a segunda pergunta, quando foi a primeira vez que alguém riu de você e que você se sentiu ali, acuada? Primeiro é o que de pior pode acontecer. E depois é quando foi a primeira vez que eu senti esse pior que podia acontecer na minha vida. Lembre-se que normalmente a primeira vez que isso aconteceu foi, há muito tempo atrás. Quando você era criancinha. Que riram de você. Às vezes dançando. Eu adorava dançar lambada. E minha mãe conta que as minhas danças eram com os braços. Eu dançava assim, sambava assim, sempre fui assim. E vocês veem que eu falo com vocês assim o tempo inteiro. E aí? O que de pior poderia acontecer se eu viesse fazer uma live e errasse, começasse a parar pra pensar e... Ai, meu Deus do céu, meus braços. Paola tá aqui com a gente agora, é só seguir ela. O que de pior poderia acontecer? As pessoas iam rir de mim. Quando foi a primeira vez que eu senti que alguém riu de mim? Quando eu era criança. Quando eu era criança e as pessoas riram de mim, de quem eu sou. Da minha dança, riram da minha dança. E rir da minha dança me bloqueia de vir aqui falar. Aí bloqueia seu chakra, da garganta. Lembra que a gente falou do chakra laríngeo? Faz com que você não coloque a sua voz. O julgamento bloqueia, seu chakra também cardíaco do seu coração. Porque traz raiva por aquelas pessoas. Traz ressentimento por aquelas pessoas. Traz ressentimento por você mesma. E é por isso que é muito importante que a gente entenda que tudo nessa vida nada mais é do que questão de ponto de vista. E ponto de vista é só meu. O ponto de vista da Sheila é só da Sheila, da Leandra é só da Leandra, da Paola, da Iracema. O seu ponto de vista é único. Porque você trilhou o seu caminho através da sua vida. Do que você ouviu dos seus pais, da sua família, das pessoas que estavam próximas a você. Da igreja, da escola, das suas experiências de vida. E isso tudo é muito interessante, porque a gente tem pontos de vista sobre tudo. Eu tenho ponto de vista sobre me relacionar, eu tenho ponto de vista sobre trabalho, eu tenho ponto de vista sobre me posicionar, me colocar aqui sobre trabalho. E cada um dos meus pontos de vista foram construídos através do que eu vivi, que é diferente do que a Carol viveu. É sempre tudo muito diferente. O que a Carol viveu na vida dela é único, é a história dela. Inclusive o que minha mãe viveu, que é minha ancestral, que tá ali do meu lado, minha mãe, é diferente do que eu vivi. Porque eu também tive outros ensinamentos, eu tive também outros aprendizados ao longo da minha vida. E ter esses outros aprendizados ao longo da minha vida me fazem única, porque eu tive contato com outras pessoas que minha mãe não teve. Por exemplo, eu fui fazer faculdade de psicologia, fui fazer faculdade de sociologia, morei fora, morei mais de 7 anos longe dos meus pais, então eu também tenho outros pontos de vista. E aí vocês começam a compreender que tudo, na verdade, não passa de uma questão de ponto de vista, de um interessante ponto de vista. E certa vez, eu tava no carro e eu tava super cansada, né? E o Ítalo, meu marido, eu tava dizendo que eu tinha que ter pegado algo. E pra mim eu não tinha que ter pegado aquilo, porque não ia fazer falta, mas pra ele aquilo ia fazer falta. Foi aquelas coisas dentro do carro. E eu fui e pensei, porque não é pra falar pra pessoa, interessante ponto de vista, você tem esse ponto de vista, eu tenho o meu. Não, é algo pra você fazer internamente. Lembra que o movimento é sempre interno. A gente não precisa enfiar a goela abaixo do outro, o que muitas vezes nem a gente conseguiu engolir ainda. Então eu parei e pensei, interessante ponto de vista, você tem esse ponto de vista de que eu tinha que pegar essas coisas, mas eu não tinha. Aí eu perguntei pra ele, o que eu posso fazer pra te ajudar? O que faz isso ser importante pra você? Aí eu peço para as minhas palavras saírem doces, porque a cigana, que fica perto de mim, ela vem, traz tudo na ignorância. E aí eu falo de forma leve. Tá, o que eu posso fazer pra te ajudar? E ele chegou pra mim e falou assim, não, mas é porque eu acho que a gente podia usar isso pra X coisa. Eu falei, entendi. Aí eu compreendo o ponto de vista dele. E eu não me reconheço naquele ponto de vista se aquilo não faz sentido pra mim. Vocês conseguem compreender? Quando alguém te chama de blogueirinha,
Você não tem que entrar num julgamento externo, de dizer, tá me chamando de blogueirinha porque tá com inveja de mim, porque queria estar fazendo o mesmo. Talvez algumas pessoas, quando vêm aqui falar sobre julgamento, vai dizer isso pra você. O que julgam você é porque querem fazer. Mas isso também é entrar no julgamento. Aí lembra que você também se distrai, né? Que você também se perde. Então, ao invés de ficar ali o tempo inteiro julgando a outra pessoa, também por estar te julgando, você respira e passa a compreender dentro da sua mente, do seu coração, que aquele é o ponto de vista daquela pessoa. E que tá tudo bem. Interessante ponto de vista, você tem o seu ponto de vista, eu tenho o meu. Não preciso falar isso para as pessoas, eu posso sentir isso, falar na minha mente. E quando você fala isso mentalmente, repete isso mentalmente, você sente a energia mudando. E lembra mais uma vez, o que faz com que você fique apavorada e paralisada são pensamentos. Antes de qualquer tipo de sentimento que surge, como por exemplo o medo do julgamento, vem um pensamento de vão falar de mim, vão dizer coisas agressivas sobre mim, vão rir de mim. Aí você pensa, qual é o propósito do que eu tô fazendo agora? Isso também é importante. Se eu deixo de me colocar aqui, eu tô deixando de ajudar tantas mulheres que me escutam. Aí só porque o meu ego quer ser aplaudido por aquela pessoa... Gente, esses dias eu tava aqui fazendo áudios pra vocês, trazendo IGTV, uma pessoa foi lá no IGTV meu e comentou: voz horrível, parece voz de atendente de loja. Aí eu pensei, primeiro, né? Toda errada. Pensei, preconceito com quem atende em loja, porque o que de pior seria? O que de pior seria se eu fosse uma atendente de loja? Ótimo, digno, incrível, né? O que de pior poderia acontecer se essa pessoa aí, que não vai nem lembrar de mim amanhã, nem vai lembrar de mim amanhã, gente, ela não vai saber quem eu sou, ela só veio ali fazer esse comentário. O que vai mudar na minha vida esse comentário dela? Talvez se eu parasse de falar e de me comunicar com vocês, eu deixaria de ajudar. Quantas mulheres estão aqui comigo hoje? Aí só por causa de um ego ferido que queria ter sido aceita por todas as pessoas, queria ser a deusa perfeitona, eu vou parar de me colocar? Exatamente, Nani. E daí? E daí? E se eu fosse? E o que minha voz diz sobre o que eu tenho para dizer? Aí eu vou parar a minha missão de vida porque alguém disse, alguém que nem quer me ouvir. Consegue entender? Alguém que não quer me ouvir, alguém que não quer me ouvir. Eu vou parar de trazer o que eu tenho para trazer para as pessoas. E é isso que eu quero que você comece a se movimentar. Será que tudo isso que você tem medo de que as pessoas te julguem, às vezes você quer ser blogueira da sua cidade, mas você tem medo porque senão as pessoas vão ficar te zoando, vão ficar rindo de você. Será que são essas pessoas que vão consumir o que você tem para trazer? Não vão, não são elas. Essas pessoas vão esquecer de quem você é, elas não vão lembrar. Nem eu, quando julgo alguma coisa, eu lembro mais daquilo. Lembre-se também de que é sempre importante que você trabalhe dentro de você o não julgamento. Que você trabalhe em você. E aí, para você trabalhar em você o não julgamento, é essencial que você consiga elencar qualidades suas. Vocês conseguem fazer isso? Você consegue olhar para você como alguém grandiosa? Então, a nossa tarefa de hoje é você pegar 5 qualidades imediatamente, 5 qualidades suas. Pensa agora. Não sei. Como que você não quer ser julgada? Como que você quer ser abraçada? Como você quer ser reconhecida se nem você se reconhece? Antes de querer que as pessoas te reconheçam, que as pessoas te aplaudam, que as pessoas falem que você é incrível, faça esse movimento por você mesmo. E outra, quando você for se colocar no mundo, quando você for colocar sua palavra, então seja como empreendedora, seja como vendedora, seja como alguém que quer ter um relacionamento. Talvez a sua questão não tenha nada a ver com o trabalho. Talvez a sua questão esteja ligada a alguma outra, a um relacionamento, a um namoro. E aí, se você não se reconhece grande,
se você não se reconhece grandiosa, não para e não consegue enumerar suas qualidades, então você vai pegar suas qualidades, 5 qualidades suas imediatas, aí você já está se reconhecendo grandiosa. 5 coisas que você tem incrível na sua vida. Maravilhoso. Consegue? Ah, não consigo, Flávia. Consigo. Será que você não sabe? Ou alguém disse que você não sabe? Ou você tem medo de se autoanalisar? Hein, Kelly? O que de pior poderia acontecer se você se autoanalisasse? O de pior que pode acontecer é que eu vou sair do papel de vítima, de coitada, eu vou sair do lugar de alguém que não sabe me analisar, eu vou sair do lugar de codependente, porque eu tô sempre dependendo de terapeuta, psicólogo, de alguém para poder salvar a minha vida, para escolher por mim. Quando você tem medo do julgamento das outras pessoas, você se coloca como coadjuvante. O que você faz? Normalmente você se coloca no banquinho de trás, você pede para alguém guiar você. Eu inclusive falo o tempo inteiro para as minhas alunas, gente, nas primeiras aulas, quando as pessoas entram no curso, tem uma primeira aula, eu digo assim, se você estava achando que eu ia trazer todas as respostas para sua vida, pode ir embora. Porque esse curso não é para você. Porque aqui eu estou neste lugar para te fazer perguntas, para te instigar a descobrir as suas próprias respostas. Porque é você que se conhece, você é a melhor pessoa para se conhecer. Sou eu que vou falar quais são as qualidades da Kelly? Sou eu que vou falar quais são as qualidades da Mari? Eu não sou seu guru, já dizia grandes sábios. Não é verdade? É. E eu não tô com essa disposição, porque eu já tenho minha vida demais para trabalhar. Imagina só se eu fosse ser guru de cada uma de vocês. Não tenho disposição. Então, o objetivo é para que cada uma de vocês se reconheça como grandiosa, trabalhando essas perguntas poderosas. Ah, não quero fazer, então não é para você. Ah, eu quero me colocar como alguém que precisa de alguém para me dar respostas prontas. Então tá. Provavelmente, talvez, deve existir alguém que te dê respostas prontas, mas não sou eu. Não é verdade? Não sou eu. E não é só Deus, porque as pessoas elas também querem assim, Deus, me manda aí a resposta pronta. Deus te deu discernimento, te deu coração, trouxe pessoas como instrumento, eu e vários outros, você, suas amigas, pai, mãe, várias pessoas, como instrumentos divinos para te auxiliar a descobrir a sua resposta que está dentro do seu coração, seu eu superior, conexão direta com a criação. Não adianta, lembra da história do Joãozinho? Joãozinho queria ser salvo na tempestade, ficou lá, Jesus me salva, me tira daqui. Aparece barco, aparece avião e ele não pega o avião. E aí se ele não pega... E aí quando ele morre, ele vai lá e pergunta, João, ele pergunta, Deus, por que você não me salvou? Eu pedi pra você me salvar, eu pedi uma resposta e você não me deu. E Deus fala assim, meu bem, eu te mandei tanta coisa, mas você não foi. Por isso é essencial que você olhe pra dentro e se reconheça como ser divino. Ser divino que nessa comunicação direta com a criação se conecta com o seu coração. E a gente vai voltar, porque uma hora não bastou, para eu falar com vocês sobre a carta que eu tirei, então volta todo mundo, pra gente fazer uma meditação e pra gente concluir o que a gente tem pra falar. Eu vou fechar essa live e abro uma nova. Gratidão, muita luz e até daqui a pouco. Vamos tirar print? A gente ainda tem tempo. Vou tirar os comentários pra gente fazer nosso print, Gente, vocês tiram os prints meus na hora que eu tô com o olho fechado, na hora que eu tô fazendo careta. Ai, gente, eu tiro um print bonito. Vou botar até filtrinho. A gente aqui, feliz, vou botar coração, não tenho medo do julgamento das pessoas. Eu faço coraçãozinho, não sou nem aí se as pessoas vão dizer que eu sou tosca, que eu tô fazendo coisa nada a ver. E agora eu vou voltar pra gente meditar, mostrar uma carta e trazer os últimos pontos de vista. Até daqui a pouco. Beijo!